Olá, queridos irmãos e irmãs, que bom estarmos aqui no canal e Família para juntos estudarmos a palavra do nosso Deus. Eu, particularmente, estou muito feliz, estava 2 semanas ausente desse ministério, estava sentindo falta desse relacionamento, embora estivesse estudando a palavra de Deus. Quero agradecer a todos que lembraram de mim e fizeram orações, deixaram comentário. Muito obrigado por essas mensagens. Isso mostra para nós que nós já somos uma grande família. Eu estava doente essa semana aí, também viajei, mas o Alexandre e o Júnior tocaram aí o projeto e graças a Deus por isso. Você é muito bem-vindo a esse ministério, você que está chegando agora. Se inscreva no canal, deixe os seus comentários, também dê o like. Nós estamos com um projeto uma proposta de alcançarmos a 4.000 inscrições. Mais ou menos hoje nós temos 3.300 pessoas inscritas. E contamos com você para nos ajudar nessa missão. Tenho certeza que com a ajuda de Deus e a sua participação nós vamos alcançar. Então divulgue esse material para seus irmãos de igreja, seus parentes, pessoal da classe da escola sabatina e veja com eles para eles se inscrever. Aí depois você coloca aqui no comentário aí é, mais uma inscrição e assim nós vamos muito em breve, com a ajuda de Deus e a sua participação, fazer esse canal crescer e abençoar muitas vidas. Nós estamos estudando nesse trimestre o amor e a justiça de Deus. E já chegamos aqui na lição número 6, o amor de Deus pela justiça. Assuntos maravilhosos que têm nos dado uma compreensão fantástica do Deus que nós servimos. A tirinha aqui, a ilustração dessa lição, por exemplo, traz uma parte escura, cheia de interrogação. É um mundo com suas inquietudes, com as suas perguntas que não consegue resposta. Mas em meio a esse caos do mundo, aparece a luz e a balança aí com a justiça e o amor de Deus esclarecendo a nossa mente. A lição começa apresentando o verso para memorizar, que encontra-se em Jeremias 9:24. Vamos ler. Mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Louvado e bendito seja o nome de Deus. Nós vamos já começar o estudo, mas antes vamos fazer uma oração. Vou pedir para o Júnior orar conosco. Vamos orar juntos. Santo e amado Deus, nós te rogamos, Pai, neste momento, a presença do Santo Espírito conosco. Precisamos da tua iluminação para abrir a tua palavra, poder entendê-la e viver a partir desse aprendizado, meu Deus. Nos guarda na tua presença, a todos que estamos aqui estudando a lição da Escola Sabatina. Nós te pedimos por Jesus. Amém. Começando aqui o nosso estudo na introdução no sábado, o autor vai começar nos trazendo aqui uma comparação entre os deuses do Antigo Oriente com o Deus da Bíblia. Então ele vai colocar para nós aqui as características desses deuses do Antigo Oriente como inconstantes, imorais, imprevisíveis. Inclusive, nós temos relatos, né, de sacrifícios de crianças, ou seja, eram cultos, né, que traziam muito sofrimento, muita morte para os seus adoradores, né, para as pessoas. A lição também vai dizer que em Deuteronômio, atrás desses cultos, desses rituais, eram demônios que estavam atuando ali, né? Em contrapartida, o Deus da Bíblia, Yahvé, é perfeitamente bom, né? O seu caráter é imutável. E nós vamos estudar isso essa semana. O caráter de Deus, a sua misericórdia, o seu amor.
Inclusive, aqui a nossa introdução termina falando exatamente isso. Deus, ele se preocupa profundamente com o mal, né? Então, normalmente, a gente pode escutar algumas narrativas ou algumas ideias de que Deus é injusto ou que traz algum tipo de sofrimento aos seus filhos, e não é isso que a Bíblia ensina, né? Deus, ele é bom, todas as boas dádivas vêm dele, e ele se preocupa com o sofrimento, com as injustiças desse mundo. Então, essa semana nós vamos estudar um pouco mais sobre o caráter de Deus. Muito bom. O caráter de Deus nesse aspecto, né? Do amor pela justiça. Então, acho que nós cobrimos bem o conteúdo de sábado. Podemos avançar para o nosso estudo de domingo, que vai trazer o título Amor e Justiça. E o autor começa trabalhando aqui o tema, esse assunto de domingo, dizendo que na Bíblia o amor e a justiça andam de mãos dadas. Então, eles são inseparáveis, né? Estão interligados. E vai dizer que nós não estamos muito acostumados a essa ideia, né, do amor e da justiça juntos, esses dois conceitos juntos, porque na humanidade eles foram grandemente distorcidos, diz a lição. Então, talvez a ideia que nós tenhamos de amor e de justiça, distorcidas como foram, podem nos tirar essa capacidade de vê-los juntos, o amor e a justiça de Deus juntos, atuando juntos. A pergunta número 1 vai trazer várias referências bíblicas aqui para trabalhar isso, para trabalhar essa característica, né? O compromisso de Deus com a justiça, certo? Nós temos textos em Salmos, Isaías e Jeremias. E na sequência ele continua trabalhando isso. Vai dizer que na Bíblia o amor e a justiça estão inseparavelmente ligados, certo? E reforça o compromisso de Deus em estabelecer a justiça no mundo. O estudo ele vai seguir mostrando exatamente que na Bíblia nós encontramos, né, essa preocupação de Deus com a justiça, né? Inclusive ele vai dizer aqui que os profetas regularmente, né, eles condenavam as injustiças praticadas contra os órfãos, as viúvas, né, eles condenavam as leis injustas, e diz aqui as balanças falsas, além das opressões. Então, isso é bastante presente na palavra de Deus, né? Essa preocupação com a injustiça. E vai complementar dizendo que, embora as pessoas cometam muitos erros e atos de injustiça, Deus ele é constantemente misericordioso, né? E ele exerce misericórdia, juízo e justiça na terra. É o texto de Jeremias. É uma das referências bíblicas aí da pergunta número 1. E ele vai complementar isso dizendo, de acordo com essa realidade, né, que nós vivemos, nós esperamos, aguardamos ansiosamente pelo juízo divino, porque aí, diante do juízo divino, nós vamos ter a punição para as pessoas que praticam a injustiça e nós vamos ter também a justiça, a libertação dessas pessoas que sofrem essas opressões. Então, o juízo divino para nós, né, que temos o conhecimento, que temos essa esperança, é uma coisa boa, né, porque vai trazer justiça realmente, vai trazer, finalmente o mal vai ser exterminado da face da terra. Muito bom. Esse entendimento é fundamental, né? Nós não precisamos nem nos esforçar para entender que nós vivemos num mundo de injustiça, onde o amor, a justiça são pisadas a pés, desobedecidas, tudinho. E muitas vezes nós queremos tomar como referência isso e trazer para Deus. Mas a Bíblia coloca Deus numa esfera de amor, de justiça, completamente diferente da realidade humana. E aqui nessa última análise aqui do texto, fala que a retidão e a justiça são o fundamento do governo de Deus.
Então, eu e você que aceitamos a Deus como nosso Deus Criador, a Jesus como nosso Deus Salvador, então a lição traz um convite de Deus para nós. Deus deixa claro o que espera de nós. Miqueias 6, verso 8, que diz o seguinte: Ele já mostrou a você o que é bom e o que o Senhor pede de você, que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Que essa seja a tua experiência, a minha experiência, meu querido irmão e minha querida irmã. Legal. Podemos avançar então no nosso estudo para a parte de segunda-feira. Vai trazer o título Deus é totalmente bom e justo. Então ele vai reafirmar, né, essa ideia, né, essas características de Deus, bom e justo. Ele diz que Deus não só afirma amar a justiça, como nós vimos no estudo de domingo, mas ele nos convida também a fazer o mesmo, a praticar, né, a desenvolver essas características. Ele mesmo, Deus mesmo, exemplifica de maneira perfeita e inabalável essas características. Nós podemos também colocar que ele expressou isso de forma mais completa através de Jesus Cristo, né? Quando ele esteve aqui e através do seu sacrifício também. Ele diz aqui: as Escrituras ensinam que Deus é inteiramente santo, fiel, justo e amoroso. Então, essa é uma verdade presente na palavra de Deus. Inclusive, aqui a pergunta número 2 traz para nós aqui dois textos de referência, Deuteronômio e Salmo, que vão dizer exatamente isso, que tudo que Deus faz é justo e perfeito, né? Nele não há injustiça. Muito legal. O salmista, no Salmo 92, verso 15, ele deixou registrado: nele não há injustiça. Graças a Deus por isso. E inúmeros outros textos bíblicos declaram também que Deus é justo. Então, nós podemos confiar no nosso Deus, principalmente quando estamos passando por provações, por dificuldades, lembrando esses textos bíblicos. E isso vem em contraste com o caráter dos seres humanos, dos governantes, das pessoas de uma maneira geral, tá certo? Que amam a injustiça. Então, nós vivemos num mundo de injustiça. Muitas vezes nós clamamos por justiça. Na época de Israel, eles clamavam por justiça. Um outro ponto: Deus deseja o melhor para todos. Deus quer sempre o nosso bem e isso inclui a todos, inclusive aos que estão afastados dele. E por último, ele age continuamente para alcançar o melhor resultado para todos nós. Louvado e bendito seja o nome do nosso Deus. Amém, né? Esse texto que aparece aqui no meio da lição de Sofonias, capítulo 3, versículo 5, pai, retrata bem esse comentário que o senhor trouxe da maldade, da injustiça presente ali, né, no meio do povo de Israel, em contraste com a justiça de Deus, né? São trazidos ali no capítulo 3 vários exemplos de injustiça, e esse versículo 5 diz assim: o Senhor não comete injustiça, manhã após manhã ele traz o seu juízo à luz. Não falha, mas o injusto não sabe o que é a vergonha. Júnior? Interessante esse Então, contraste. até por isso, nós exortamos, deixamos como sugestão à nossa audiência, ao estudar a lição, leia esses textos, porque vai te ajudar muito. Aqui no canal, nós não temos condições, tempo para ler todos esses textos, mas é importantíssimo sua leitura. Muito bem. Então, a partir da pergunta 3 aqui, o autor vai destacar ainda mais a bondade de Deus ligada à sua justiça, né? Então, ele traz várias referências aqui de Salmos que falam sobre isso, sobre a justiça e a bondade de Deus. Né? Ele vai dizer assim: o Deus da Bíblia, ele é justo juiz, né? O mal não pode habitar nele. Texto de João: Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Então, é exaltação a esses atributos em Deus. E para confirmar a sua bondade, o autor diz assim: a bondade e a glória de Deus estão inseparavelmente ligadas. Deus é todo-poderoso
e exerce o poder apenas de maneira justa e amorosa. Então, apesar de Deus ter o poder, ter a autonomia sobre tudo o que ele criou, ele exerce a sua justiça com plena bondade e misericórdia. Ele escolhe exercer a sua justiça com bondade. Né? O texto ainda segue aqui falando da exclamação de Moisés, né? Quando ele pede para que Deus mostre a sua glória, o que Deus responde para ele. Está lá em Êxodo 33, versículo 18 e 19. Deus responde assim: farei passar toda a minha bondade diante de você. Então, a maneira de Deus se revelar para Moisés é através de sua bondade para com o povo, para com os seus. É a exaltação da bondade de Deus. Legal. E isso traz muita segurança. Pelo menos para mim traz, eu creio que para você também. Nós servimos a um Deus que é justo e que nos ama muito. Pense que agora nós podemos já passar para a lição de terça-feira, falando sobre o caráter imutável de Deus. Graças a Deus, né? No início desse estudo, o Alexandre trouxe a comparação dos deuses pagãos lá do Oriente com o Deus da Bíblia. Aqueles deuses iracundos, aqueles deuses imutáveis, e etc., e mostrando o Deus da Bíblia como um Deus de caráter imutável. E nós vamos começar com a pergunta 4. O que a Bíblia ensina sobre o caráter imutável de Deus? Nós temos aqui uma sugestão de leitura que eu vou pedir para o Alê ler para nós. Malaquias 3, verso 6. Você pode ler, Alexandre? Posso ler, já estou com ele aberto aqui. Malaquias 3, verso 6 diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Graças a Deus. Graças a Deus. Os filhos de Jacó, o povo de Israel, se você lê o Pentateuco, ali, aqueles 5 primeiros livros da Bíblia, você vai ver que eles pisaram na bola muitas vezes. Eles eram muito rebeldes, assim como eu e você. E por Deus não mudar a sua justiça e também a sua misericórdia, eles não foram consumidos. O estudo da lição traz essa frase: eu, Senhor, não mudo, é a declaração do nosso Deus. Isso fala da imutabilidade moral de Deus. Tá? Porque, às vezes, essa expressão, eu, Senhor, não mudo, às vezes pegam algumas pessoas, trazem questionamentos, como Deus não muda? E tem momentos que a Bíblia mostra que Deus muda, mas não no aspecto moral. Aqui está falando da imutabilidade do caráter de Deus. Deus pode mudar em termos de relacionamento. E ele muda mesmo em termos de relacionamento. E muda a partir de condições pré-estabelecidas. Deus estabeleceu condições e se o povo arrependido alcança aquelas condições, logicamente o que ele havia dito que aconteceria não acontecerá mais. Nós estamos nos lembrando aqui de estudos anteriores que nós fizemos no caso lá dos ninivitas, onde Deus disse que eles tinham um prazo para se arrepender e mandou o profeta Jonas, e o povo se arrependeu e não foi destruído. Louvado e bendito seja o nome de Deus. Então, nós entendemos aqui, junto com o estudo da lição, que Deus se envolve nos altos e baixos do relacionamento da criação com Ele. Né? Como nós entendemos pelo comentário do papai, o caráter de Deus tem uma imutabilidade moral, mas de acordo com os relacionamentos, de acordo com a ação humana, ele pode mudar ali o que ele havia prometido. Se ele havia prometido bênçãos em decorrência de obediência, ele manda as bênçãos, né? Então nós temos aqui o texto de Tiago 1,17, que diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação nem sombra de mudança. E ele conclui: assim, Deus não é a fonte do mal. O nosso estudo ele vai fechar aqui com a pergunta número 5, né? E vai trazer algumas referências para nós sobre a imutabilidade
do caráter de Deus, que nós, nesse nosso estudo, nós estamos fazendo essa diferenciação. Né? O caráter de Deus, a moral, não muda. O que muda, como o Júnior acabou de reafirmar aí, é a resposta de Deus, a resposta do ser humano diante da aliança. Inclusive, a aliança foi um assunto que nós estudamos aqui também no trimestre passado, né? E a lição vai complementar exatamente falando isso. Deus não pode negar a si mesmo. Ele nunca mente e não pode quebrar suas promessas. Né? Então, nesse sentido, não há variação quando falamos de Deus. Né? Ele é um Deus, então, em quem podemos confiar sem reservas, diz a lição. E a lição vai fechar aqui com o texto de Hebreus, capítulo 13, verso 8. Por isso que nós pedimos que vocês leiam os textos, né, que é muito legal. Diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então essa é uma certeza que nós temos, né? Deus, ele não muda, né? E que nós possamos confiar nesse Deus sem reservas. Inclusive, Ale, essa confiança, né, a reflexão que é trazida aqui, tanto no estudo de segunda quanto no estudo de terça, começa a trazer esses questionamentos que são inevitáveis quando nós falamos da bondade, da justiça de Deus, né? Se Deus é bondoso e é justo, como existe tanta injustiça no mundo, né? Muitas vezes, como o papai falou, nós não recebemos a justiça a que temos direito. Então ela traz para a gente assim: você confia na bondade de Deus, mesmo quando as coisas vão mal? Em uma reflexão interessante para a gente responder aí através dos comentários, participar desse estudo ativamente. Nós podemos avançar para o estudo de quarta-feira, que vai trazer exatamente esse questionamento sobre o caráter de Deus, sobre essa mudança que nós já estudamos até aqui. Um Deus que se arrepende? E esse é o questionamento do autor, né? Se nós estamos estudando sobre um Deus que não muda, um caráter imutável, o que dizer de alguns textos bíblicos que afirmam que Deus muda de ideia, né? Porque quando nós, à luz do contexto humano, entendemos isso, nós pensamos que é alguém que cometeu um erro, né? Está sempre relacionado a um erro. Então a pessoa errou, por isso ela muda de ideia. Mas não é assim com Deus. As Escrituras vão trazer aqui, o nosso estudo vai trazer vários textos bíblicos que vão nos mostrar sobre essa mudança de ideia. O que significa isso, essa aparente controvérsia? Inclusive a pergunta 6 vai trazer um exemplo, né, em que Deus se arrependeu, mudou de ideia, né? Nós temos aqui a referência de Êxodo, capítulo 32, e ali é quando Moisés desce do Monte Sinai, né, depois do encontro com Deus, e ele encontra o povo de Israel ali adorando o bezerro de ouro. Né? E aí, o que acontece nessa situação? Né? Moisés intercede pelo povo, nós sabemos da história. Eu acho interessante nós lermos esse texto, né? Êxodo 32, verso 14. Quem poderia ler para nós aí? Eu posso Lê? ler. Antes da leitura, é Oi. importante só a gente contextualizar que nesse momento Deus fica irado e decide exterminar aquele povo. Né? O texto bíblico mostra isso. Então, diante daquela situação, ele decide, ele diz para Moisés que vai exterminar o povo e vai suscitar nova descendência a partir de Moisés. É aí que Moisés faz essa intervenção junto com Deus. Muito legal. E aí o verso 14, 32, verso 14 diz o seguinte: Então o Senhor mudou de ideia quanto ao mal que ele tinha dito que faria sobre o povo. Exatamente, né? Então aí nós vemos que Deus se arrependeu, né? Através da intercessão de Moisés. E é exatamente esse comentário que a lição faz, logo em seguida da pergunta. Né? Deus muda de ideia quanto ao juízo em resposta ao arrependimento. Nós estudamos na lição de terça-feira que Deus ele também se relaciona conosco, né? E conforme a nossa aceitação ou não, ele muda de ideia, né? As bênçãos vêm sobre a nossa vida ou as maldições, né?
E aqui ele diz que esse juízo, Deus muda de ideia através da intercessão ou do arrependimento. No caso aqui de Moisés, dessa história do Êxodo, foi através da intercessão de Moisés. Depois que Moisés intercedeu pelo povo, Deus mudou de ideia. Muito legal. E nós aprofundamos mais o nosso estudo aqui com a pergunta número 7. Em que sentido Deus não muda? E aqui tem algumas referências bíblicas que você, com certeza, no seu estudo, vai ler aí, vai te dar um entendimento bem legal. E a lição traz dois textos aqui, o 1 Samuel 15, 29 e número 23, 29, em que é dito, é declarado que ele não é homem para que mude de ideia, ele não é homem para que minta como os filhos dos homens. Então, é nesse sentido que Deus não muda. Deus é um ser moral e a sua moralidade é imutável, seu caráter é imutável. Quando a Bíblia afirma, conforme o texto que eu li ainda agora, de Êxodo 32, 14, que Deus se arrependeu, é porque Deus havia estabelecido critérios para que a pessoa pudesse receber a graça e a misericórdia, o perdão dele. E ali naquele momento, através de Moisés, o povo foi chamado a um arrependimento, Moisés clamou a Deus, e Deus então se arrepende. É nesse contexto que há o arrependimento de Deus, a mudança de Deus, no contexto do relacionamento humano. E o autor diz aqui, né, pai, nós podemos citar textualmente que Deus cumpre suas promessas e, embora ele possa voltar atrás diante do arrependimento humano, ele sempre faz isso de acordo com a sua bondade e com a sua palavra. Ou seja, ele já havia estabelecido que o arrependimento seria aceito com misericórdia, com graça, com bondade. Legal, legal. Então, eu penso que está ficando bem claro para todos nós que a mudança de Deus não é no sentido, como já foi comentado no início, eu errei e agora eu volto atrás. Não, ele pré-estabeleceu as condições para que ele mude na questão do relacionamento humano. Louvado e bendito seja Deus, porque isso é graça. Pela graça só salvo mediante a fé. Isso é um dom de Deus. Muito bem, vamos avançar então para a última parte do nosso estudo. Quinta-feira traz o título Apegue-se ao amor e à justiça. E aqui o autor ele vai reafirmar, né, através de vários textos bíblicos, a bondade, né, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, do qual nós estamos estudando, né? E vai trazer aqui: Deus é fiel, ele guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, um texto bastante conhecido de Deuteronômio, né? E termina essa sessão dizendo que ele é bom, misericordioso com todos, com justos e injustos. Né? Ele vai dizer aqui, até mesmo com seus inimigos. E nós vamos ver a partir de agora que ele espera isso também de nós, né? Exatamente, né? A lição nesse último estudo aqui de quinta-feira vem fazendo essa aplicação para nós, né? Assim como Deus lança suas bênçãos sobre justos e injustos, porque a pergunta 8 trabalha aqui um texto de Mateus, né? Mateus capítulo 5, a partir do versículo 43, um verso bem conhecido, em que Jesus diz que Deus traz bênçãos sobre todos e que nós devemos imitar o caráter perfeito de Deus, né? Espalhando bondade e amor, não só para aqueles que nos agradam, mas para todos, inclusive para os nossos inimigos. Então, o autor trabalha isso. O amor de Deus é perfeito. O Senhor ama até mesmo os que se colocam em oposição direta contra ele, os seus inimigos. E ele nos exorta a fazer o mesmo, certo? A lição ainda vai dizer aqui que o amor, a misericórdia de Deus excede as expectativas razoáveis. Lembram dessa expressão? Em lições anteriores, ao falar sobre o filho pródigo, né, aquela parábola bem conhecida, e o amor de Deus, nós vemos que aquele pai age de maneira a exceder as expectativas razoáveis. O filho mereceria
a punição, a rejeição, mas a exemplo de Deus, ele aceita aquele filho, né, o reintegra no seio da família. É assim que Deus faz conosco também. A lição traz aqui ainda o texto de Oséias, capítulo 12, versículo 6, que exorta: siga o amor e a justiça e espere sempre no seu Deus. Muito legal, né? Isso traz muito ânimo, muita alegria, muita paz aos nossos corações. Nós estamos chegando ao final do estudo da lição, o amor de Deus pela justiça, e nessa quinta-feira aqui, apegue-se ao amor e à justiça, é a exortação. Nós precisamos nos apegar com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, por isso nós estudamos, por isso nós lemos, por isso nós estamos aqui no canal E Família, para entender mais profundamente o amor e a justiça de Deus, que é algo fantástico para nós. A lição coloca que o próprio Deus trará justiça perfeita. Aqui nesse mundo, você, eu, todos nós, não vamos alcançar a justiça perfeita, porque nós estamos num mundo de pecado habitado por pessoas pecadoras, e a maioria delas vive alienada da fonte da justiça do amor, que é o próprio Deus. Mas a lição diz que Deus trará a justiça perfeita. E tem duas citações aqui que é importantíssima essa leitura, Apocalipse capítulo 15, verso 3 e o verso 4, e Apocalipse 19, 1 e 2, quando Deus fará justiça, e aí estabelecerá o seu reino de paz para todos sempre. Que essa experiência do nosso Deus, lá no futuro, comece conosco aqui no presente. A lição ainda traz uma pergunta para consideração. Você louva a Deus mesmo em tempos difíceis? Louvar em tempos fáceis, em tempo onde tudo tá bom, não é muito difícil, né? Então, que a nossa comunhão com Deus seja constante, independente das circunstâncias Amém. Que nós estejamos vivendo. E assim nós encerramos o estudo dessa lição, esperando que ela tenha sido uma bênção para você, como também foi para nós. Lembre-se do nosso projeto, do nosso compromisso de alcançarmos o mais breve possível as 4.000 inscrições, e você é parte fundamental desse projeto. Duas ações será muito importante. Uma é você assistir o vídeo e se inscrever, se você não está inscrito ainda. Quem não está inscrito, aparece lá, inscreva-se. E só você tocar ali, inscreva-se, você já está inscrito. Uma segunda opção, uma segunda alternativa também importante é dar o like. Lá vai aparecer um joinha lá, você clicou lá em cima, você já deu o like. E uma terceira é compartilhar esses vídeos com seus amigos. Que Deus abençoe ricamente a você, sua família, e nos encontraremos no nosso próximo estudo. Um abraço.